E aí, faladores, tranquilidade? Estamos aqui para mais uma live semanal do Saiu Falando, beleza? O tema da live de hoje vai ser um tema um pouco polêmico, que é referente ao porquê você não aprende, porque você não está aprendendo quando você estuda, tá? Então, assim, se você quer saber o motivo, as coisas que estão te atrapalhando nesse período de estudo, durante seu estudo, fique até o final da live que eu vou estar falando sobre esses assuntos. Tá? Então, gente, eu vou aguardar aqui alguns segundos para que o pessoal consiga entrar, para que eu possa começar a falar sobre esse tema que é polêmico, beleza? Deixa eu já me organizar aqui. Gente, deixa aí se o som estiver bom, se a imagem estiver boa, deixa aí no comentário para que eu saiba, tá? Para que eu seja ciente aqui. Se tiver algum problema aí, me avisa. Então, gente, vamos lá, ok? Eu também não vou aguardar muito tempo, até porque tem gente que já está aqui na live e não quero desperdiçar tempo. Vamos lá. Você já teve aquela sensação de estudar e não conseguir evoluir, né? De você ficar ali horas afinco estudando várias vezes no dia, durante a semana, e você não evoluir? Acredito que todo mundo que foi estudante uma vez na vida teve já essa sensação. E eu vou te dizer uma coisa, isso não é porque você é incapaz, com certeza não é devido à incapacidade. Isso é devido a algumas pequenas e simples ações que a gente deve tomar diariamente, tá? Então a gente tem que fazer algumas coisinhas. A gente tem que também mudar algumas coisas internamente para que a gente consiga evoluir no nosso aprendizado, tá? E hoje eu vou estar falando sobre algumas delas, porque se eu fosse falar de tudo, a gente ia ficar aí horas e horas em live. Então eu vou estar ressaltando os pontos que eu acredito serem mais importantes, tá bom? Então aqui, ó, eu separei 3 pontos macros, ok? Então são 3 assuntos grandes que eu acredito fortemente que afeta muito essa questão do estudo, tá? E eu vou estar abordando cada um desses assuntos macros e também vou estar abordando alguns né? Algumas coisas que estão relacionadas a esse assunto e que eu tenho certeza que se você parar e analisar a sua rotina de estudo, você vai encontrar alguns detalhes que vocês podem estar melhorando, tá? Então, assim, eu vou começar a falar sobre esses assuntos macros e depois a gente vai afunilando para essas questões que são um pouco mais específicas. Então, vamos lá para o primeiro que eu separei para vocês, tá, gente? Eu estou olhando aqui a minha cola, porque é bastante conteúdo, eu separei um conteúdo bem interessante para todo mundo. Então, aqui eu deixei uma colinha aqui para estar me ajudando, tá? Então, às vezes eu vou dar uma olhada para ali, mas não se importem. Então vamos lá, primeiro assunto, que é o mindset. Vocês já ouviram falar sobre mindset? Eu já comentei, eu já postei alguns conteúdos aqui no Saiu Falando sobre essa questão do mindset. E eu acredito que isso é muito importante na hora do nosso aprendizado. E quando eu tô querendo, né, eu tô perguntando o que é mindset, eu não quero saber a tradução de mindset. Eu quero que vocês entendam o que é o mindset na vida de vocês. Se vocês sabem, deixa aí um comentário, tá? Para que eu saiba que todo mundo já tem conhecimento, quem não sabe, para que eu possa estar explicando mais, tá? Porque esse daqui é um ponto crucial e é o ponto de partida que a gente tem na jornada aqui. Então vamos lá, ó. Gente, mindset, o que é o mindset? Mindset, ele é simplesmente a nossa central de controle, tá? Então, o que é a central de controle? É aquela forma, aquilo que controla tudo que nós fazemos, né? Nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Então, assim, literalmente, o mindset controla nossa vida, tá? E, então, assim, se eu estou falando que o mindset é a nossa central de controle, se a gente tem um mindset ruim,
o que vocês acham que acontece? Por outro lado, se a gente tem um mindset bom, né? Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender e que vocês têm que saber, ter esse autoconhecimento, que é qual é o tipo de mindset que você tem, tá? Então, assim, basicamente, o mindset ele significa o quê? Estado da mente. Essa é uma das traduções que a gente tem para o mindset. Então, se é o estado da sua mente, você pode ter já os insights do que eu quero falar. Então, se você tem uma mente negativa, isso vai te atrapalhar muito para desenvolver novas habilidades, novos estudos. Na verdade, vai te afetar muito na vida inteira, né? Por outro lado, se você tem um mindset positivo, isso vai fazer você voar, vai fazer você melhorar muito na sua carreira, nos seus estudos, em tudo, tá? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, que o mindset é a nossa central de controle, é o que controla a nossa vida, tá? E a gente tem que agora entender o porquê que o mindset é importante na hora do estudo. Então vamos lá, gente, eu separei aqui que um trecho, né, que eu gostaria de deixar bem claro referente ao mindset. Então assim, o mindset ele é criado durante toda a nossa vida. Então assim, desde criança até a nossa fase atual, então a gente foi criado, o nosso mindset foi construído junto com as nossas experiências e ele foi, hoje o estado atual dele pode estar um mindset bom ou um mindset ruim. Isso acontece, tá? O importante é o que você vai fazer daqui em diante, tá? Porque o mindset, da mesma forma que ele é construído, ele pode ser alterado. E isso tem que estar bem claro para vocês. Porque muita gente acha, mas então se é desde pequeno que eu tenho isso, se essa influência que eu tenho, então eu não vou conseguir mudar. Como que eu vou mudar meu mindset? Você consegue. E se você não... E isso é através de pequenas e pequenas ações que você vai realizar aí diariamente, frequentemente. Então, se hoje você tem um mindset que tem um certo bloqueio, que não deixa você evoluir, você precisa efetuar pequenas ações para que isso mude para um mindset que vai fazer você aprender tudo, tá? Então, a partir do momento que você pega o seu mindset atual e começa a fazer essa mudança, não vai mudar só uma coisa dentro de você, que nem eu falei, o mindset é o controle, sua central de controle. Então, vai mudar tudo para você. Você vai se tornar uma nova pessoa. Por isso que é importante a gente entender as nossas características, para que a gente consiga evoluir de uma melhor maneira, tá? Notem que esse é um ponto muito importante, porque se você está tendo essa dificuldade de aprender, talvez você tenha que fazer essa mudança interna antes de mais nada. Porque nós tendemos a culpar o curso, a culpar a metodologia, material, o professor, a gente tende a colocar a culpa em terceiros, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Então essa questão de autoanálise, você verificar se realmente você está com o mindset correto para estudar, é um ponto muito importante, tá? Então, para que você consiga mudar o seu mindset, você tem algumas maneiras e eu vou estar falando agora aqui, tá? Sobre essas questões. Então, gente, antes de a gente entrar em como mudar o mindset, eu preciso que vocês entendam qual é o seu estado atual. Então, eu vou estar explicando os dois tipos principais que existem e vocês vão estar analisando, eu me encaixo mais nesse, eu me encaixo mais naquele, e vocês vão perceber que aonde que vocês conseguem melhorar, o que vocês podem continuar fazendo, porque com certeza tem várias ações que vocês fazem atualmente que são boas e que você tem que manter. São coisas ruins que você tem que mudar um pouco para que você cresça. E é agora que eu vou estar explicando esses dois tipos. Tranquilo? Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí no comentário, porque tem um certo delay, né? Então, assim, às vezes você coloca, eu só vou receber depois. Então, assim, se for surgindo dúvida, gente, vai colocando aí, que assim que chegar aqui, eu vou respondendo. Então, o primeiro tipo que eu queria apresentar é o Fixed Mindset. O que é isso? É um mindset fixo. São aquelas pessoas que
acreditam que você não consegue mudar, tá? Tem aquela mentalidade, a gente fala que pensa quadrado, né? Então, assim, acreditam que a pessoa nasce com um dom, é aquilo ali, ela nasceu com dom, então acabou. Nasceu com aquela habilidade, acabou, né? Que não consegue evoluir, não consegue criar novas habilidades. O Fixed Mindset, ele acredita que ou você consegue ou não consegue. Ou você é capaz ou não é capaz. Eles não aceitam feedback negativo. Você é assim? Você aceita? Quando você faz alguma coisa, você gosta de ouvir um feedback de como que foi? O que é o feedback, gente? O feedback é tipo como que traduz isso para português? É como se fosse uma observação, vamos dizer assim, né? Do que você fez. Assim. Então, você fez uma ação e a outra pessoa vai te dar um insight, um feedback. Se foi bom, se foi ruim, onde pode melhorar, o que dá para fazer, continuar mantendo. Então, assim, você tem que aceitar feedback, mas o Fixed Mindset, a pessoa que tem essa mente, esse mindset fechado, né, fixo, eles não aceitam. São aquelas pessoas que acham que estão sempre certas. Você acha que uma pessoa que acha que está sempre certa tem que aprender a mais? Isso que você tem que analisar. Será que você está com sua mentalidade de uma forma correta para estar aprendendo? Então, esse daqui é o Fixed Mindset. Temos aqui, né, que ressaltar um ponto muito importante, que é esse tipo de mentalidade acredita que não é possível aprender novas coisas, ou que é extremamente impossível, né, extremamente difícil e que não vale a pena aprender novas coisas. Principalmente, são pessoas que já atingiram uma certa idade e falam, para que eu vou aprender isso agora? Já estou muito velho, eu não preciso mais aprender isso. Ou, ao contrário, fala, eu sou novo, não preciso aprender isso. Então, assim, vocês conhecem alguém que fala isso? Eu não preciso aprender isso porque eu já estou muito velho. Ou, eu não quero aprender isso porque eu sou novo. Essas são pessoas que precisam mudar essa mentalidade. A todo momento, a gente pode e deve estar aprendendo coisas novas. A gente precisa estar exercitando a nossa mente. Então, assim, analisa. Vocês conhecem alguém com esse tipo de mentalidade? O próximo, gente, que essa daqui é a mentalidade que todo mundo tem que ter, que é o Growth Mindset. Que é o quê? O mindset de desenvolvimento, de crescimento. Que esse daqui é totalmente ao contrário do Fixed Mindset. Esse daqui, você acredita que o trabalho duro, né? Você estudando, você trabalhando, você fazendo tudo ali arduamente, vai te levar a um próximo patamar. Ele acredita que se você encontrar obstáculos, né? Se você tiver obstáculos, desafios, você vai evoluir, você sempre vai aprender alguma coisa com esses obstáculos. Quem nunca teve um problema gigantesco para resolver? Aí tem aquele pessoal que reclama do problema, tem aquele pessoal que aprende com o problema. É simples, é um exemplo simples que eu acho que você tem que ter na sua cabeça. Qual é o tipo de pessoa que você é? Você é aquela pessoa que aconteceu o pior dos problemas. Beleza, a primeira coisa que a gente pensa é, vou resolver. Ou você é aquela que pensa, que problema chato, vou deixar isso pra lá, isso não é meu problema, deixar outra pessoa resolver. Qual dos dois? Eu quero que vocês analisem isso, tá? Porque essa é a maneira mais fácil de você descobrir qual tipo de mindset que você tem. Então, gente, agora que eu expliquei esses dois tipos de mindset, eu quero que vocês se analisem e vejam qual tipo que você tem, qual é a sua mentalidade. E pela explicação que eu fiz aqui, se você tiver ainda dúvida, pode perguntar aí, pode perguntar no perfil no direct, ou vocês podem pesquisar no Google, porque tem diversos estudos sobre isso daí. Isso daqui é o primeiro passo para a gente aprender o idioma, porque a gente tem que estar disposto a aprender, tem que estar disposto a receber feedback, porque a gente não sabe, então a pessoa que sabe mais vai estar te dando feedback, não é assim, é assado, você tem que fazer dessa forma, não faz assim. E se você tiver aquela mentalidade fechada de não gostar de receber esse retorno, né, esse feedback, você simplesmente vai desistir, vai falar, isso não é pra mim, não quero mais aprender. Então, assim, eu não quero que isso aconteça com vocês, tá? Então, vamos lá.
Agora, gente, relacionado a esse tipo de mentalidade, eu vou focar nos pontos negativos, ou seja, são pontos mais relacionados ao fixed, né? O mentalidade fixa. Que ó, um ponto é a procrastinação. Vocês sabem o que é procrastinação? Vou resumir procrastinação aqui em uma frase. É o eu faço isso depois, né? Então assim, é quando você deixa para depois algo que você precisa fazer agora. Então assim, eu tenho que estudar porque amanhã, semana que vem eu tenho prova. Aí a pessoa vai procrastinando. Quando chega no domingo, a prova é na segunda, ele vai estudar. Por quê? Deixou uma semana ali, né, jogando com a barriga. E aí o que acontece? Qual o maior problema da procrastinação? Então, a Roberta falou do feedback agressivo. Exatamente. Isso daí está já relacionado também ao mindset da outra pessoa, né? Você tem que entender que toda pessoa vai ter um mindset. Então, quando você encontra pessoas que têm aquele mindset de crescimento, as pessoas estão alinhadas, você não vai ter esse feedback agressivo, você vai estar ali, ó, em conexão com a pessoa. Agora, se uma pessoa que tem aquele pensamento mais fixo, quadrado, te dá um feedback, geralmente são esses feedbacks agressivos, porque a pessoa acha, que nem eu falei, que está sempre certa. Então, você pode estar até fazendo algo correto, mas por essa pessoa achar que está sempre certa, ela vai te dar um feedback agressivo. Então vocês têm que ter essa noção e tem que compreender também, porque não adianta ficar estressado e você se prejudicar por causa disso. Você tem que entender do outro lado também tem um ser humano que precisa melhorar. Então, o que eu aconselho é você ensinar a essa pessoa como agir. Essa é a melhor forma, tá? Então aqui, gente, ó, tava falando da procrastinação. Tem uma questão que eu acho que não tem jeito, né? Que é quando a gente tem prioridades a se fazer. Então, assim, a gente pode ter diversas coisas para se fazer um dia, e aí você vai deixando algumas para depois, porque nós temos prioridades. Então, a gente vai fazer uma coisa e priorizar ela. Então, a gente tem que ter muito uma balança do que é prioridade e o que é procrastinação. Então, assim, sentar para ver televisão, isso é uma prioridade, né? Sei lá, jogar videogame é uma prioridade, assistir um filme é uma prioridade quando você tem que estudar. Agora, você ajudar um familiar que está precisando muito, isso é uma prioridade. Então, assim, não estou dizendo que você tem que se encher de prioridade e não estudar, porque às vezes a gente tem que falar não, tá? O melhor aliado das pessoas é o não. Então, não adianta você ser bonzinho e querer aceitar tudo, porque isso vai te prejudicar, tá? Então, assim, tenha prioridades, mas não procrastine. Tá? E aí, só para resumir aqui a questão que eu falei do problema, do maior problema da procrastinação. Então, ó, você deixou para estudar no domingo, sendo que você teve uma semana para estudar e deixou para estudar no domingo, sendo que a prova é na segunda. O que você vai fazer? Você vai estudar de qualquer jeito, você estudar na correria, você não vai absorver, você não vai aprender o que tem que aprender, e aí você não vai se dar bem na prova, simplesmente. Então, quando você procrastina, a qualidade da sua produção, a qualidade do seu rendimento cai drasticamente. Então, por isso que a gente tem que fazer, nem que seja de pouco em pouco, mas fazer com o tempo correto, tá? Então, o pior ponto da procrastinação é esse, é entregar algo com baixa qualidade. E quando eu digo entregar, não é só para os outros, mas entregar a si mesmo, porque quando você está estudando, você está entregando conhecimento a si. Então, quando você entrega algo com baixa qualidade, ou no pior dos casos, isso é extremo, você não entrega. Que chega um ponto que não dá tempo mais. E aí o que você vai fazer? Você não vai estudar. Você vai fazer a prova de qualquer maneira, vai tomar bomba da prova. Então assim, procrastinação, péssimo, péssimo. E isso tudo vai vir da quê? Da mentalidade. E também desse próximo ponto aqui, que é o pensamento negativo. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre me atualizando, vendo vários assuntos. E esses dias eu me deparei com um estudo de uma universidade lá dos Estados Unidos que diz que a procrastinação, ela se deriva, né? Ela tem início no pensamento negativo. Vocês sabiam disso? Então, assim, quando
você quer fazer, você tem que fazer uma coisa, que nem eu estudar que eu falei, mas é uma coisa que você não gosta, isso gera um sentimento negativo em você. Por isso que você deixa para depois. Você já tinha pensado nisso? Você nunca procrastina algo que você gosta. Você nunca vai procrastinar, sei lá, assistir aquele filme que você quer assistir, aquela série que você quer terminar de assistir. Você nunca vai procrastinar algo que você quer. Você sempre procrastina coisa que você não quer. Então, se você associar estudar com um sentimento ruim, o que vai acontecer? Você vai procrastinar isso, né? Porque você não quer estudar. Aí você bota lá ali na sua central de controle que eu falei, que é o mindset. Você coloca ali que estudar não é bom, que você não quer estudar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você fazer algo que você não gosta? Não, ele vai querer que você faça algo que você se sinta satisfeito, que você goste. Então ele vai sempre jogando estudar para frente. Por isso que a gente não pode associar estudar com pensamento negativo, tá? E você tem que parar e analisar. Sim, eu não vou falar ninguém, porque eu sei que tem gente que gosta de estudar. Mas, assim, muita gente não gosta de estudar. Isso é normal, tá? Isso é normal. Eu, sinceramente, não é que eu não goste, mas também não gosto. Eu sou intermediário. Mas, assim, então, se você está nessa questão, o que eu faço? Eu, Yudi, faço? Eu foco na minha transformação. Se eu estudar agora, o que eu vou me tornar? O que vai me beneficiar no futuro? E isso é uma coisa boa para você. Então, se você conseguir focar no resultado, você não vai ter esse pensamento negativo agora, porque você vai estar focado lá. E você sabe que para chegar lá, você precisa estudar agora. Então, se eu quero tirar 100 na minha prova, eu tenho que estudar agora. E aí você foca, putz, vai ser muito legal se eu tirar 100, ser o melhor. Aí você vai começar a estudar. Então, parem de focar no problema. Pensa fora da caixa. Se realmente eu não gosto de fazer isso, então o que eu posso associar a uma coisa que eu gosto para que eu faça isso? Não sei se ficou claro para vocês. Se não ficou, deixa aí que eu explico novamente, tá? Mas assim, o importante é não associe coisas negativas ao seu estudo. Não associe. Mesmo que você odeie estudar, associa ao seu objetivo, então, a sua transformação. Tipo, quando eu chegar lá tiver gabaritado minha prova, se eu tiver bilíngue, trilingue, eu vou estar muito feliz. E isso que você tem que associar, tá? Porque aí você vai estudar com afinco agora. Beleza, gente? Então, notem que eu falei uma coisa aí que é o quê? Você tem que associar ao seu objetivo. E esse é um próximo ponto que eu vou falar agora para mudar o seu mindset atual, que não é o ideal, para um mindset mais próximo do ideal, tá? Então, objetivo. Para você melhorar o seu mindset, você tem que ter um objetivo bem definido. E eu já nas outras lives que eu fiz aqui, em vários conteúdos que eu posto, eu falo sobre isso, que o primeiro passo para você começar a estudar um idioma é o quê? É você definir o seu objetivo. Por que você quer aprender aquele idioma? Se você não tiver isso definido, você vai estar aprendendo de qualquer maneira. Eu quero aprender, sei lá, por que eu quero aprender, eu estou estudando, porque meu pai mandou, minha mãe mandou, não sei o quê, e assim, você vai se perder. E isso não pode, você tem que estar bem determinado. Eu quero aprender para ser o melhor. Eu quero aprender para viajar. Eu quero aprender para conseguir um emprego melhor. E aí você deixa alinhado ali, você está mirando ali naquele objetivo. Agora, se você vai ter que passar por estudos assim pesados, longos, você não está nem aí, porque você está mirando lá no objetivo. Então, ter o objetivo alinhado e definido é muito importante, tá? Porque o objetivo ele vai servir como uma estrela guia, como um norte na jornada do aprendizado de idioma. E eu falo várias vezes que aprender um idioma é igual a uma jornada. Então, não é curta, a gente tem uma jornada longa e a gente precisa de direcionamento para isso, beleza? Aí, dentro dessa jornada, né, a gente vai ter algumas fases, né, que aí são as metas. Então, assim, que nem eu falei, o nosso objetivo é o nosso ponto final, é o que a gente quer, a nossa transformação. Porém, a gente entende que durante essa nossa jornada é bem longa.
E se a gente só tiver uma direção, é muito complicado. A gente precisa daqueles pontos de descanso, aquelas bombas de autoestima, né, de prazer. Então, essas vão ser as nossas metas. Que aí, isso está ligado ao próximo tópico que eu vou falar agora, que são as metas de curto e de longo prazo. Muita gente acha que a meta de longo prazo e o objetivo é a mesma coisa. Eu acho que não. Eu tenho essa opinião que não é. Por quê? O objetivo é como se fosse o nosso ponto final, né? A nossa linha de chegada. As metas de longo prazo, você pode setar tipo, para 6 meses, 1 ano, uma meta de longo prazo. Não quer dizer que ali vai ser seu objetivo. E aí você vai sempre fazendo, né? Renovando essas metas. Então, assim, a gente tem as metas de curto prazo, que são aquelas metas semanais. Assim, curto, diária. Meta diária, meta semanal, meta mensal. Que ali você vai conseguir atingir. E com isso você vai ganhando fôlego, vai ganhando vontade e você vai estudando, né? Então, assim, eu quero aprender 10 palavras novas por dia. Então, todo dia você vai aprender 10 palavras novas. E aí, no dia que você não aprender, você vai se sentir péssimo. Por quê? Você vai criar essas metas e quando a gente não bate uma meta, a gente se sente péssimo. No outro dia, você vai aprender 20 para compensar aqueles 10. Então, quando você tem a meta bem definida, você ganha fôlego para atingir seus objetivos. Então, gente, 3 fases que a gente tem na jornada. O objetivo final, que é aqui, a linha de chegada, né, o nosso destino final. Temos as metas de curto prazo, que são várias. A gente vai ter várias metas aqui durante esse percurso. Várias. E vamos ter as metas de longo prazo, que elas vão ser pontuais, assim, né? Então, assim, em 1 ano eu quero ser capaz de comunicar basicamente no idioma. Essa é uma meta de longo prazo. Em 2 anos eu quero ser capaz já de me virar bem, de fazer uma prova de proficiência no idioma. Ótima meta. E meta de curto prazo, que nem eu falei, aprender tantas palavras, aprender tantas frases e por aí vai. Tá? Então, gente, para você mudar o mindset de algo que você está, uma situação que você está agora, e para uma situação melhor, os primeiros passos é definir uma meta, né? Definir um objetivo, tá? Você definir um objetivo bem traçado, bem claro. Eu coloquei, se eu não me engano, tem um post aqui no Instagram referente a como que você monta a meta. Agora eu não me recordo se foi um post ou se foi na última live. Mas eu falei sobre isso e a gente tem que estar prestando atenção nessa questão. Depois dei uma procurada. E também traçar essas metas, porque isso daí vai ajudar a gente a atingir o nosso objetivo. Tá? Então, agora eu falei sobre o primeiro assunto macro, tá? Que é mindset. E esse não é só o primeiro, ele também é o início de tudo. Porque se você não tiver um bom mindset, você pode até ter os outros objetivos feitos ali que não vai render. Tá? Então aqui tudo começa aqui. Lembra que eu falei? Mindset é sua central de controle. Tá? Se você não tiver uma central de controle boa, você não vai evoluir. Gente, hábito. Segundo ponto, hábito. Você sabe o que é hábito? Eu acredito que muita gente já ouviu falar, sabe o que é, mas você realmente sabe o que é hábito? Deixa aí no comentário se você sabe o que é hábito. Se você tem alguma dúvida sobre hábito. Tá? Então, assim, gente, hábito. O que é o hábito? Nós, seres humanos, somos pessoas totalmente, né? Nós somos totalmente feitos de costumes, né? Então, assim, se você parar para pensar, tudo que você faz na semana, tudo não, assim, grande parte do que você faz na semana é um costume seu. Você sempre, por exemplo, vai para o serviço por um caminho, você sempre faz a mesma coisa quando você acorda, você sempre, não sei, você escova dente com uma mão, bebe água com a outra, você sempre faz certas ações da mesma maneira. Vocês já pararam para notar isso? Isso são os hábitos, tá? Porque eu vou dar 2 exemplos aqui, bem simples, que é referente a escovar dente e tomar banho. São hábitos, né? E
E a gente faz isso diariamente. Eu acredito que todo mundo aqui faça diariamente, né? Por mais que lá no Big Brother eu tô vendo aí que o pessoal não toma muito banho lá, né? Mas normalmente as pessoas tomam banho diariamente. Isso é um hábito nosso. Mais de uma vez, aliás. E quando você não toma banho ou escova o dente, você se sente bem? Essa é uma pergunta. Analisa isso, tá? Você se sente bem? Eu acredito que não, porque o hábito são regras que a gente coloca em nós mesmos. Então, assim, hábito é a repetição de um ato, de uma ação, né? Que a gente faz elas tantas vezes que elas se tornam uma regra. Esse é o nosso hábito, tá? Isso de uma forma simples de se explicar. Então, deixa eu só baixar minha colinha aqui, gente. Eu fui falando e esqueci de mexer na cola aqui. Agora eu tô tentando me encontrar aqui. Achei aqui, ó. E os hábitos são extremamente bons para a nossa rotina de estudo. Mas, pera, Yudi, qualquer hábito é bom? Não, não são todos os hábitos que são bons, tá? Nós temos hábitos bons e hábitos ruins. E a gente tem que focar nos hábitos bons, obviamente, tá? Por quê? Quando eu acabei de falar, né? A gente faz as coisas meio que no automático. Então a gente coloca nossas ações no piloto automático. Quando a gente está fazendo essas ações do hábito, né? E eu pesquisei, tem um estudo, né, de uma universidade lá nos Estados Unidos que diz que todo mundo, 40% mais ou menos das ações que a gente faz no nosso dia é feito no piloto automático, ou seja, são hábitos. 40%, gente. Então, vamos dizer aí que dá quase umas 7 horas. Não, dá mais do que 7 horas. Né? Dá 9 horas, basicamente, né? Então, assim, bota aí uns 9 horas do seu dia é feito na questão do piloto automático. E isso você não pensa, também é uma outra questão. Por que existe o hábito? Porque o nosso cérebro quer descansar. Então, se você faz algo sem pensar, se já está ali no piloto automático, você gasta menos energia. E isso já é uma coisa nossa, do ser humano, que a gente não quer gastar energia. A gente quer guardar energia para quando for necessário. Tem estudos que dizem que isso daí é lá de trás, lá dos nossos ancestrais, que as pessoas precisavam guardar energia para sobreviver. Então, elas criavam hábitos para não gastar energia e realizar aquelas funções. Se vocês não sabiam disso, dê uma pesquisada, tem livros sobre, é muito interessante. Então, por isso que você criar um bom hábito é bom, porque como você faz no automático, você acaba repetindo coisas boas no automático. E quanto mais coisas boas você faz, mais você evolui, tá? Então, para resumir, o hábito é isso. E por que o hábito é importante no estudo? Porque quando você cria o hábito de estudar, foi o que nem eu falei agora. Você não pensa, você só efetua, você estuda ali. Então, para de ter aquele pensamento negativo que eu comentei anteriormente, né? Então, quando você não tem pensamento negativo, você não procrastina. Quando é um hábito, você se sente mal se você não fazer. Então, quando você cria essa questão do hábito de estudo, é uma coisa muito boa. Que você vai entrar num piloto automático, mas não é. Prestem atenção, quando eu falo piloto automático, não é porque você vai estar ali estudando de qualquer maneira, tá? Você vai criar aquele hábito de sentar, estudar e aprender. Não é só pegar, folhear um livro, sei lá, assistir um vídeo. Não, é hábito de estudar e aprender, tá? Não tem um pensamento errado. E aí, quando isso se torna automático, nossa, você vira uma máquina de aprender. E você não vai notar que está aprendendo. Isso é um ponto muito importante. Você vai estar ali, para você é natural estar aprendendo. Natural. E você só vai se beneficiando e sua vida profissional, sua vida pessoal vai evoluindo. Porque quanto mais você aprende, cara, é libertador. Tá? Então, criem esse hábito de estudar. E agora, já que a gente está falando de hábito, eu vou citar aqui 2 pontos que são muito importantes para a gente criar o hábito. E eu repito isso várias vezes. Várias vezes. Vocês podem ver que tem diversos posts sobre isso. Então, primeira coisa, planejamento. Para você criar um hábito, você tem que se planejar inicialmente. Porque antes disso virar automático, você tem que se planejar para que você faça isso diariamente até virar um hábito, né? Então, faça um planejamento. A melhor ferramenta, tá? A melhor ferramenta para te ajudar a
atingir um objetivo é o planejamento, tá? Porque com o planejamento você atinge de forma rápida, simples, né? E eficiente o seu objetivo, sem se perder. Porque quando você tem um planejamento montado ali, o que acontece? Você já vai saber o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, até quando tem que ser feito. Você tem tudo ali. Então, se você tem um planejamento de estudo bem montado, é batata. Você não tem como não aprender. O problema é que as pessoas não têm isso e aí começa a fazer um curso de idioma, estuda, sei lá, 2 horas por semana, 1h30 por semana, e mesmo assim é um estudo lá, sei lá, que não absorve com um monte de gente, acaba não prestando atenção. E depois de um tempo fala, eu fiz o curso, não aprendi, blá blá blá, mas cara, lógico, você não vai aprender estudando 1h30 por semana. O ideal seria 1h30 por dia, não por semana. Eu sei que é difícil, tá? Eu tô falando no mundo ideal. Mas assim, o ideal é você estudar diariamente, criar esse hábito. Aí as pessoas viram e falam, mas eu fiz 1 ano de curso. Tá, de 1 ano, quantas horas assim, que você estudou dentro de 1 ano? As pessoas não param e pensam assim. Então, crie o planejamento, tá? Crie o planejamento, coloque seu objetivo, coloque suas metas de longo prazo e coloque suas metas de curto prazo. E, com o planejamento feito, o que você faz? Né? O que surge disso? A frequência. Por quê? A frequência vai te levar mais longe. Não adianta você fazer uma coisa uma vez. Você tem que fazer essa mesma coisa várias vezes. Eu li, não sei se é verdade, mas eu li uma vez que o Bruce Lee disse, né, que ele não teme a pessoa que treinou 10.000 chutes uma vez. Ele teme a pessoa que treinou um chute 10.000 vezes. E é pura verdade. Se você não praticar 10.000 vezes, você não vai ficar bom. Não adianta você praticar 10.000 coisas uma vez. Para e analisa, gente. Isso é feijão com arroz. Isso é óbvio. É um óbvio que ninguém faz, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, porque o óbvio é o que você precisa fazer. Não existe fórmula secreta para aprender um idioma. Não existe uma metodologia secreta. Não existe o segredo. Não existe uma poção mágica. Não. É tudo o óbvio. É tudo feijão com arroz. Quando você faz o feijão com arroz certinho, quando você faz quando eu digo feijão com arroz é o básico, né? Quando você faz o básico certinho, frequentemente, constantemente, cara, você não tem como não aprender, tá? Então, assim, fiquem com isso, ó. Para você criar um hábito bom, você tem que se planejar e ter frequência, tá? Nas suas ações. E, para finalizar aqui, né? Vou dar agora o terceiro item, né? Macro, que é a prática. Yudi, você já falou várias vezes de prática. Óbvio que eu já falei várias vezes de prática, que nem eu falei agora. É o óbvio, é o simples. Sem prática você não vai aprender, tá? Então, ó, quando eu falo prática, dentro do guarda-chuva de prática, existem vários itens. Então, ó, já ouviram falar da prática leva à perfeição? Né? Não é mentira, obviamente. Então, se você não pratica, você não vai evoluir, ponto final. Então, assim, você tem que praticar, para que você evolua. Essa é a verdade, tá? E isso não é uma coisa de 1 mês, 2 meses. Não, é questão de anos. Ninguém fica fluente no idioma em meses, ficam em anos. E mesmo assim continua aprendendo coisas constantemente. Eu aprendo coisas de inglês e japonês diariamente, se bobear. E eu tenho certificado de proficiência o mais alto que existe. Na teoria, então, eu sou fluente, mas eu estou aprendendo, porque nunca para. Isso que você tem que... Quanto mais você aprende o idioma, mais você sabe que você nunca vai parar de aprender. Você sempre vai estar aprendendo. Só que de maneira diferente. Hoje eu não sento para estudar. Eu aprendo vendo vídeo, ouvindo música, vendo filmes. Porque vai surgindo ali, eu vou absorvendo, aprendendo. É uma palavra, uma expressão dentro de 50, 100 que eu conheço, que aí eu vou absorvendo aquilo naturalmente. É normal, tá, gente? Então, ó, prática leva à perfeição. Pratiquem bastante, tá? Se coloca em risco, tá? Essa daqui é o famoso skin the game. Não sei se vocês já ouviram falar. Como assim, Yudi? Para aprender o idioma eu preciso me colocar em risco? Não é que você precisa pular de um paraquedas, não. Pular de paraquedas para aprender o idioma, não. Saia da sua zona de conforto, simplesmente isso.
tá bom? Saia da sua zona de conforto. Não pega só, vou estudar ali quietinho, né, no computador, sei lá, na sala de aula, acabou, não. Sair da zona de conforto é você buscar gente para conversar diferente, você tentar falar em público, tá numa aula, tá numa sala de aula, tenta falar em público, sai da sua zona ali de conforto, busque novos conteúdos, não fica só preso àquele livro, busque novos conteúdos, aprenda coisas diferentes, saia dessa bolha. Tá? Porque você tem que se pôr em risco, porque quando você se põe em risco, você evolui. Eu vou te dar um exemplo perfeito aqui dessa questão, que é o intercâmbio. Aposto que você já deve ter ouvido falar várias vezes que se eu fizer intercâmbio eu vou aprender mais. Se eu fazer intercâmbio eu vou aprender mais rápido. Cara, o que é intercâmbio? É você se pôr em risco. Quando você se põe em risco, o que é o risco que eu estou falando? Você está saindo da sua zona de conforto. Você está indo para um país que só fala aquele idioma que você tem que aprender. Ou seja, você tem que aprender. Né? Então, saia da sua zona de conforto. Se põe em risco que aí você vai evoluir. Um ponto que para mim é difícil às vezes também, que é o quê? Assiste tudo no idioma que você está aprendendo. Vídeo, filme, série, tudo. Bota lá com o som no idioma, a legenda no idioma. Você não vai entender nada de início. Aí você vai assistir um vídeo assim, 2, 3, 4, 5 vídeos assim, sem entender nada. No sexto você vai entender uma palavra, no sétimo 2, 3, 4 e por aí vai. E aí, quando você percebeu, você está entendendo bastante coisa. Então, se põe em risco, ok? Porque a frequência leva à perfeição, né? A prática leva à perfeição, com frequência e se colocando em risco. Esses são os pontos. E para finalizar a live, porque já até eu me estendi um pouco, não tenha medo de errar, tá? Isso, o erro, esse medo de errar, que é o famoso branco, quando dá branco na pessoa. Quando te dá branco, nada mais, nada menos é que você está com medo, você está com vergonha de errar. Vocês estão aprendendo, então quando você está aprendendo, é natural errar, todo mundo erra. Até no português, a gente está falando aqui e erra. Quantas vezes aqui na live já talvez tenha falado uma palavra errada, uma colocação errada, e tanto faz. Vocês estão me entendendo, isso que importa. Não tenha medo de errar. Fala. Quanto menos, e quando você perde esse medo de errar, que aí você vai evoluir muito. Você já deve conhecer aquela pessoa que é cara de pau, né? Que a gente fala, esse cara é mó cara de pau. Ele começa a falar com um monte de gente, essa mulher é cara de pau e tal. Mas você pode ver que eles evoluem muito, porque eles não têm medo, eles vão lá, falam e evoluem. Então, não tenha medo de errar, tá bom, gente? Então, eu acabei prolongando aqui nessa live, eu acho que foi uma live muito boa, consegui levantar alguns pontos. Deixem aí a dúvida que vocês tiverem, tá? Que eu vou estar só anunciando algumas coisas aqui. Então, esses assuntos que eu comentei na live, eu tenho para mim que é muito importante. E são essenciais para que você comece a estudar um novo idioma. Então, eu vou estar postando esses conteúdos até, sei lá, domingo, até quando tiver conteúdo para postar. Acompanhem ali no Saiu Falando, né, no Instagram. Curtam os posts, comentem, deixem suas opiniões. Eu deixo também no Story. Vai sair um post agora também sobre um assunto referente. Então vão lá, comentem, curtam. Que é muito importante para mim, tá? Eu tô aqui, né? Vai dar 11 horas da noite aqui em Angola. Né? Para quem não sabe, eu estou em Angola, então eu estou aqui fazendo live porque eu acho isso muito importante, estar fazendo esse contato, né? E eu vou continuar fazendo, vou tentar semanalmente fazer lives aqui para que a gente tenha mais essa proximidade, tá? Então, conto com o comentário de vocês, com a curtida, divulguem, né, o perfil, esse conteúdo, porque isso vai ajudar muito. Todo mundo, não, Yudi, eu não quero aprender idioma. Você tem que aprender idioma, tá aqui, vai aprender idioma, mas também vai te ajudar em outras áreas, tá bom? Muito obrigado, deixem aí dúvidas se vocês tiverem e até a próxima.